eu precisei dar uma ajustada sobre finanças, sobre organizar o orçamento. O que é que a gente vai fazer? Eu vou mostrar algumas teorias a vocês e vou lá para a planilha na prática. A gente vai montar aquele orçamento que você já fez, mas tem algumas dicas. Fala, Andréa, fala, William. Tem algumas dicas que a gente vai fazer para montar o orçamento, porque a questão de montar um orçamento não é uma coisa assim tão rotineira, tão prazerosa que a pessoa costume fazer. Não é que esteja errado, é porque a gente foi treinado, até entre aspas, treinado a fazer o errado, a não controlar as finanças, a gastar mais do que ganha e tal. Enfim, a gente vai ter algumas teorias e a gente vai aplicar isso lá na prática, lá na planilha, certo? Isbene está no grupo de gestão financeira e vai ter esse conteúdo, esse material lá no... Fala, Écio, lá na descrição do grupo, certo? Deixa eu abrir aqui. Meu xará, o aplicativo deu certo? Chegou a baixar? Fala, Ribeirão. Chegou a baixar o Já consegui aplicativo? entrar. Tá vendo as aulas? Já tudo bacaninha? Sim, sim. Show de bola, meu irmão. Então, o que é que acontece? A gente vai relembrar alguns conceitos aqui, certo? A qualquer momento vocês podem parar e perguntar, tirar dúvida, só para a gente relembrar algumas coisas. Eu vou dar 3 estratégias simples de como montar. Fala, Wesley. Fala, Écio. De como montar um orçamento, certo? Como montar um orçamento financeiro, de forma simples, porque para montar o orçamento você precisa montar ele por período. Por exemplo, vai ter que montar o anual. Você monta já prevendo, já orçando, fazendo um orçamento, porque o orçamento não é só colocar o dinheiro que eu ganho e o dinheiro que eu gasto, certo? Não colocar só isso. Vocês precisam ter todo o planejamento periódico. Quanto é que eu vou ganhar, quanto é que eu posso reservar. Se alguma coisa mudar naquele mês ali, você ajusta, porque o orçamento ele é feito, como eu falei, por um período longo, período anual. Agora, rapaz, deixa eu voltar aqui. Por um período anual. E tem que... Deixa eu passar aqui. Todos os meses você vai ter que fazer aquele ajuste. Fala, Danilo. Você vai ter que fazer aquele ajuste no seu orçamento. Deixa eu ver, tem gente chegando aqui. Deixa eu ver quem que chegou. Felipe chegou. Então, o teu orçamento que você faz, monta aquele orçamento lá do ano, já prevendo coisas que podem acontecer, já pode prever algumas coisas, montando todo o seu orçamento, prevendo lá na frente. Só que todos os meses, uma vez por mês, você vai tirar 1 ou 2 horinhas ali para sentar no computador, sentar no celular, eu acho melhor pelo computador, e montar os ajustes. Rodrigo, como é que eu faço para montar? Eu tenho que notar tudo? Sim, principalmente quem está um pouco desorganizado. Você vai ter que notar tudo. Pode usar qualquer aplicativo gratuito para não ter que pagar aplicativos, ou anotar no papel, ou anotar no WhatsApp. O seu jeito é o jeito certo, o jeito que você achar melhor. Então, digamos que eu planejei ali para gastar R$ 200 por mês de lazer, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Beleza, meu irmão, bem lembrado, cara. Deixa eu dar um pause aqui. Meu xará aqui lembrou bem. O que é que acontece? A gente vai ver alguns tipos de estratégias de como montar seu orçamento. Você vai montar, como eu falei para vocês, montar o orçamento por um período, digamos, um ano. Geralmente é interessante fazer por ano, porque você consegue setorizar melhor. Mas fechou aquele mês, todos os meses você vai setar e vai organizar suas finanças, certo? Poxa, Rodrigo, isso é muito chato, só no início. Eu garanto a vocês que fica prazeroso. Quando você começa a vencer alguns paradigmas que você tem, começa a mudar sua mentalidade, e vai chegar ao ponto que fica uma coisa meio que automático. E no dia que você não faz, você sente falta. Porque você vai saber... Fala, Flávio. Fala, Suênia. Você vai saber o quanto você vai gastar naquele mês. Por exemplo, eu reservei ali 200, R$ 500 só para o lazer. E devido, um exemplo, essa pandemia, eu não saí muito, eu não gastei com... até esse nome de estratégia está errado. Estratégia. Eu não gastei eu não gastei com o lazer. Então, eu sei que esse mês eu não gastei 500, gastei 300. Então, sobra 200 para o próximo mês. O seu orçamento, com o decorrer do tempo, começa a ficar mais automatizado na sua cabeça, que é onde tem que estar, certo? Você começa a entender melhor o teu orçamento. Eu vou dar para vocês 3 dicas básicas, para a gente ser bem objetivo, bem simples. 3 estratégias básicas de montar o seu orçamento. Certo? Você monta uma vez, monta lá naquela planilha, que quem está no grupo aí tem acesso a essa planilha, certo? Preenche toda ela e todos os meses eu vou saber por setor o que é que eu gasto. Na estratégia minimalista,
certo? Eu vou ter que trazer isso para vocês, para a gente pular para a planilha e orçar, fazer o orçamento. O que é uma estratégia minimalista? É uma coisa que já vem, esse nome já existe há muitos anos, só que agora ficou mais em foco, porque tem um livro muito bom que chama, cita até que ele, Trabalhe 4 horas por semana, de Tim Ferriss. Esse cara trouxe uma ideia de ser rico, porque ele chama de novos ricos. Os novos ricos, porque quem é realmente rico não está preocupado em mostrar, ele quer mostrar que não tem, ele não precisa mostrar. Isso é uma mentalidade. Os novos ricos, eles querem demonstrar realmente que não tem. Eles fazem questão de mostrar que são simples. Então, eles são adeptos a uma vida minimalista. Por quê? O que é que acontece com o nosso dinheiro? Hoje a gente tem uma vida muito de graus comparativos. A minha família tem isso, e se eu não tiver uma casa, um carro, um emprego concursado, eu sou um cara fracassado. Criou-se esse estereótipo. E às vezes você trabalha ali. Eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que estão usando isso como grau comparativo. Se eu não tiver isso, eu não sou feliz, eu sou fracassado. E se o cara não gostar? Aí o que é que aconteceu com muita gente que vinha nessa pressão da família, sociedade, que foi imposto? Chegou ao ponto que o cara ganhou muito dinheiro e se tornava um cara infeliz. Aí o que foi que começou a se criar esse nome minimalista que vem lá de trás, onde as pessoas viviam com o mínimo. Pessoas muito ricas começaram a ter esse estilo de vida, viver com o mínimo possível para viver, mínimo, mínimo mesmo, certo? Não acumulava muita coisa, só vai ter o que usar. Não, tem um termo que esse autor usa, que eu achei muito interessante, que ele fala, Dani, Pablito chegou aqui no Instagram, ele fala o seguinte, que a vida minimalista não tem nada no quartinho. O que é isso? Se você olhar em cima do seu guarda-roupa, olhar no seu próprio guarda-roupa, vai ter muita coisa lá que você não usa. E uma vida minimalista não tem isso. Porque a gente, eu pratico, eu jogo tênis, eu faço corrida, eu tenho que ter 5 tipos de tênis, 3 tipos de sapato, que se você olhar no ano, você só usa uma vez. Aí, esse tipo de vida só tem aquilo que usa. Quando o tênis acabar, vai comprar outro. Certo? Não estou dizendo que isso é uma regra, isso é o certo, isso é a verdade absoluta. Isso é uma estratégia, um estilo de vida. Certo? O que acontece com esse, vindo para números, o que acontece com esse estilo de vida? Viver com 80% do que ganha. Certo? Lá na planilha a gente vai ver a setorização e os valores que a gente trabalha dentro dessa ideia aqui. E é um orçamento extremamente planejado. Eu exemplifiquei a vocês, se eu tenho R$ 200 para lazer, eu só vou viver com R$ 200 de lazer. Se tiver uma opção de eu viajar, não, espero o próximo mês para que esse valor do lazer entre no próximo mês. Entre no orçamento do mês que vem. Por que eu estou exemplificando lazer? Porque muita gente acha que organizar finanças, organizar dinheiro é viver com mesquinharia. E é totalmente o contrário. Muitos autores, principalmente o meu guru aí, que meu xará está acompanhando ele também no curso dele, Gustavo Cerbasi, ele fala que a estratégia da boa organização financeira é gastar dinheiro. Aí você fica, poxa, que contradição. Gastar dinheiro, sim. Só que gastar com inteligência. Os 3 pilares das finanças é você gastar menos do que ganha, certo? Isso é o óbvio, como ele fala, é 80% do que ganha. Tem inteligência financeira, saber com que ganha, saber com que gasta, inteligência financeira. E o terceiro é investir, multiplicar o dinheiro. E nesses 3 passos, então, você vai viver, vai gastar do que você gosta. Porém, qual o segredo? No seu nível. Eu não posso ter uma vida de R$ 2.000 e gastar 3. Eu não posso ter um salário de 10 mil e viver com 20 mil. Dizem por aí que, quanto mais se ganha, mais se gasta. Eu sou totalmente contra essa frase. Quanto mais se ganha, mais se investe. É meu pensamento. Então, o dinheiro chegou a mais na renda, eu consigo investir mais. Por quê? Eu vou mostrar a vocês na montagem dos planos, que é montar o orçamento, eu tenho que ter um plano. Por que eu estou trazendo essa aula para vocês? Para que a gente tenha consciência financeira. O que é? Eu estou lendo alguns autores agora, estou relendo alguns livros que eu tinha, e os caras trouxeram coisas que eu já tinha visto, e reforçou mais ainda a minha mentalidade, que é sobre o seguinte: se o dinheiro ele não tem um destino, ele vai embora. É simples assim. Se, poxa, eu recebo X, sim, mas o que é que eu quero daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que é que eu quero em termos financeiro? Aquilo que o dinheiro pode comprar, o que é que eu quero? Então, você precisa determinar isso aí. Se você não determina, o que é que acontece? Você vai entrar na corrida dos ratos. Não, ganha mais, gasta mais, ganha mais, gasta mais, e nunca sai daquilo. Eu vou exemplificar pessoas que eu atendi com um salário aqui em Campina Grande de R$ 18.000 e viviam apertado. Não, eu tenho que trabalhar mais porque meu custo de vida aumenta, porque eu preciso aumentar, porque o grau comparativo dele era muito alto. Ele tem que estar se comparando com alguém. Então, eu tenho que ter coisas, não é porque eu gosto, é porque eu tenho que dar aquela satisfação à sociedade, à família, quem quer que seja. Então, a vida minimalista não tem isso. Ele vive com 80% do que ganha.
Ele passeia, ele se diverte, ele tem meio de transporte, tudo de acordo com a realidade, com 80% do que ganha, certo? Tem um orçamento extremamente planejado, que seria basicamente isso. O 80% do essencial, 10% para projetos futuros e 10% para reservas. Ou seja, 10% ele vai colocar ali para investimento, porque você acha que minimalista é o cara viver comendo água com biscoito e só, e não, e ter o dinheiro guardado para um dia morrer e deixar para alguém. Não. Essas reservas são destinadas. Eu tenho um destino, eu vou colocar meu dinheiro aqui para que daqui a tanto tempo eu tenha isso. E 10% projetos, curto, médio e longo prazo, e o essencial, que é o que eu vou viver, certo? Estratégia 2 é o orçamento equilibrado, viver com o que ganha, certo? É a segunda estratégia. Eu vou dar essas três para vocês, vocês pensem e a gente coloca na planilha, certo? Viver com o que ganha, só comprar algo quando se desfizer de outro. Por exemplo, tem gente que tem um hábito, não, tem um carro, vou comprar outro. Cara, comprar 2 carros são 2 despesas, 2 emplacamentos, 2 seguros, combustível, pneu, manutenção. É uma coisa absurda, é um gasto. Carro não é investimento. Ah, Rodrigo, eu não vou andar de carro, vou andar de carroça de burro. Não é isso que eu estou falando. Então, compre um carro de acordo com a sua realidade. Não, mas o que é que vão achar? Vão achar que eu estou... Eu já ouvi essa frase. Vão achar que eu estou quebrado, vão achar que eu não tenho uma vida boa, porque o seu grau comparativo está ancorado nesse estereótipo que foi criado. Não, eu tenho que ter para mostrar fulano. Bacana. Você vai viver na sombra da mentalidade dos outros, certo? Vai viver na órbita da mente dos outros. É igual o povo que vive sobre o sucesso. Volta agora, meu irmão. 80% é essencial, meu xará. O 80% é o essencial, o básico do que você pode viver, certo? Para manter Beleza, beleza. aqueles setores que a gente viu lá na planilha. Então, o que é que acontece? Viver com o que ganha, eu tenho aquela vivo com os pés no chão. Só vou comprar algo quando se fizer de outro. Então, cuidado com os graus comparativos. Eu preciso ter para mostrar fulano, para mostrar tal, para que alguém, poxa, Rodrigo, tu é isso, tem que ter isso. Eu pergunto, quem disse? Onde é que está escrito? Então, é esse cuidado que você tem que ter. Quem diz o que é bom para a sua vida é você. Eu não estou aqui para dizer que você compre Ferrari, que você tenha tantos milhões na conta, que tenha tantos investidos, não. A minha ideia aqui é sacudir a mente de vocês e ensinar como investir. É tanto que vocês não vão me ver, certo? Não vão me ver de jeito nenhum. Dizendo, compre isso, que isso tem futuro, isso é bom para você. Não, quem sabe é você. Quando eu falo de investimentos, eu ensino o cara a investir de acordo com os objetivos dele, certo? Eu vi o carro que atropelou a moto. Boa. Para quem não sabe, em frente à loja do meu xará, eu fui dar ré no carro, atropelei a moto do colega. Atropelei mesmo, só encostei, viu? Então, o cara que usa essa estratégia 2 só compra algo quando se fizer de outro. Eu tenho um carro, então eu vou comprar outro carro. Quando eu quitar aquele, vendo aquele, compro outro. Certo? Ah, mas para vocês entenderem, pessoal, o poder do marketing. A venda de um carro, de uma moto, um meio de transporte, ele tem um negócio chamado obsolescência programada. Tem uma banda que eu escuto muito, que ela fala sobre isso. Tem uma música dela chamada Surfando Karmas e DNA, Humberto Gessinger. E tem uma parte da música que ele fala sobre isso. Obsolescência programada. O que é isso? Eu tenho já uma obsolescência do meu produto para que eu venda. Ou seja, você compra o carro agora 2020, já estão vendendo 2021. Fala, professor Cícero, quando você compra o carro 2021, já tem 2022. Você já sai com a sensação de que seu carro está atrasado. Não, eu tenho que atualizar, eu tenho que atualizar. Windows, iPhone 1, 2, 3, 5, X, Z, Y, um monte de iPhone que estão lançando, Xiaomi 9, Mi Lite 10, 11. Tudo isso, pessoal, são coisas de obsolescência programada. Você comprou, já dota na sua mente que está vencido, você está atrasado, está obsoleto, você precisa se atualizar, certo? Então, cuidado com isso também. No orçamento de equilíbrio, ele vive com 90% do que ganha. E ele tem uma inflação mensal decrescente. O que danado é a inflação mensal decrescente? Na planilha que eu vou mostrar a vocês, quem está no Instagram aqui, que não faz parte do meu grupo de gestão financeira, depois fala comigo que eu mostro como participar, ou do gestão financeira, ou lá dos investimentos. Quem está no meu dos investimentos, está com o seu aplicativo, todas essas aulas, todo o meu conteúdo está lá, disponível no seu celular. Então, essa inflação mensal decrescente, quem que puder notar aí, memorizar, colocar no celular, vai notando que a gente vai ver isso na prática, certo? Que seria o seguinte, basicamente, 80% é essencial e 20% são reservas, certo? Que é o que ele... Poxa, eu digo, mas ele viver com 90% do que ganha? Sim.
mas ele divide-se em 80% essencial e 20% de reservas. Terceira estratégia, eu chamo de orçamento de liberdade, certo? Juntando vários autores que eu venho lendo, relendo agora recentemente. Cara, foi muito massa. Esses dias aí que eu dei uma lida, me relembrou muita coisa. E esse orçamento de liberdade, dentre os autores que eu leio, certo? O principal é Gustavo Cerbasi, eu não canso de falar isso. Show de bola, meu irmão. Para montar um estúdio de funcional, qual a melhor estratégia? O colega está perguntando aqui no Instagram. Primeiro ponto, professor, você vai fazer o quê? Estudar o seu mercado. Para você empreender, você tem que entender a dor do cliente. Você tem que entender a dor, mostrar a ele a dor e ser a solução. Como é que você vai entender a dor do cliente? Plano de negócio. Plano de negócio, eu faço uma pesquisa do ambiente que eu quero colocar no bairro X. Esse bairro X, o que é que ele precisa em relação ao seu nicho de mercado, que é um estúdio de funcional. Qual a necessidade que ele tem? Tem demanda, aí você vende. Você não pode abrir um estúdio de funcional se não há demanda. Então, entendeu o teu público, você vende o que você quiser. Entenda a dor do público e seja a solução. Simples assim, beleza? Então, o Orçamento de Liberdade, eu junto os autores que eu leio, eu juntei vários, certo? Gustavo Cerbasi, Peter Drucker, Einat Guerra, vários caras que falam sobre finanças de uma forma fantástica. E juntando a ideia deles, a maioria defende isso e pratica isso. Metas mais gastos é igual a renda. Eu dou uma dica a vocês, pessoal. Alguém parou para analisar, assim, por exemplo, quando você analisar a história de pessoas bilionárias, um cara como Flávio Augusto, que deu uma crescida absurda. Se você consegue imaginar esse cara dentro de um ônibus, 2 horas de um ônibus apertado no Rio de Janeiro, não lembra. A pessoa só lembra do resultado. A gente tem um sério problema de ter que estar focado no processo para mostrar ao pessoal, mostrar outras pessoas, certo? Mas o orçamento liberdade são metas mais gastos é igual à sua renda. Então, a sua renda vai ficar ajustada de acordo com esses dois, certo? Show de bola, meu irmão. Meu xará anda de ônibus diariamente, certo? Não tem problema quanto a isso. Porque às vezes andar de ônibus para você é muito melhor. É mais cômodo, é mais tranquilo. Eu mesmo, quando vou viajar ia para Caruaru, minha esposa de lá, eu prefiro 1000 vezes ir de ônibus. Deito lá e durmo, vou dormir a viagem toda, certo? Do que eu estar dirigindo. Às vezes eu estou saindo de serviço bastante cansado, se eu for dirigir é um risco. Então, esse orçamento, metas mais gastos igual a renda. Você vai ter que ajustar sua renda de acordo com esses dois itens. Seus gastos têm que... Mas, Rodrigo, mas eu gasto muito. Reduza. Ah, mas as minhas metas, ajuste a meta, mas não elimine ela, certo? Mantenha a sua meta, ajuste seus gastos, vai ser igual à sua renda. Então, vou dar um exemplo aqui a vocês. Vocês têm uma meta aí, a gente vai montar agora sobre a de objetivos, de R$1.000, e seus gastos são 4.000. Então, a sua renda tem que ser 5.000. Rodrigo, mas meus gastos subiram. Então, suba a sua renda. É simples assim. Poxa, Rodrigo, por que ninguém faz? Porque fomos treinados, fala de Esterro, fomos treinados o errado, a parte errada da coisa, não a parte correta. A gente foi treinado para fazer a coisa errada. Então, a gente vai desconstruir isso que foi ensinado erradamente para construir o novo. Ao ponto de você chegar num patamar de isso ser normal, certo? Porque 92% ainda do povo brasileiro está em dívida. O que é endividado? Gasta mais do que ganha. É um negócio tão óbvio, mas 92% de 211 milhões de pessoas gasta mais do que ganha. Então, por que é tão difícil? Porque fomos treinados a isso, simplesmente. Plano de ação bem definido. Eu vou dar algumas sugestões a vocês aqui de como montar esse plano de ação. São algumas sugestões, vocês fiquem à vontade para opinar. E o saldo mensal crescente. Lá na planilha tem lá, saldo mensal. Vocês vão lembrar de tudo isso que eu estou falando lá na prática. Tenente Gabriel, boa noite, meu irmão. Vocês vão olhar na prática lá, bem direitinho, cada item desse, o saldo mensal, a inflação do orçamento, como você ajustar, certo? Então, as metas são crescentes, a renda é crescente e o custo é decrescente. Esse orçamento de liberdade, você começa a ajustar. Poxa, Rodrigo, mas eu gasto muito. Será? Se você realmente está comprando aquilo por grau comparativo ou se você está comprando aquilo realmente por necessidade, certo? Tem que observar se é supérfluo ou se realmente é necessidade. Então, observe isso aí para a montagem do seu orçamento. Então, as suas metas são crescentes, a sua renda é crescente. Poxa, Rodrigo, boa noite, Ellen.
como é que eu vou aumentar minha renda? Isso é uma próxima aula, certo? Que está lá que tá no aplicativo, tem aula só sobre isso, de como aumentar suas fontes de renda. E o custo é decrescente. Eu vou dar uma dica. Se você observar o seu orçamento, observar na sua casa, uns quartinhos de besteira, de cacaré que você guarda lá em cima do guarda-roupa, as roupas que você não usa, e observa o quanto de dinheiro está lá empregado. Às vezes é uma roupa, um vestuário que você comprou parcelado e está pagando. E aquilo ali inchou o seu orçamento e você mantém o custo subindo. Por quê? Por coisas que você não usa. Mas, enfim, eu quero que você pare e analise. O que é que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou mostrar a vocês um detalhe. Vamos lá. A planilha. Deixa eu abrir aqui a planilha para a gente ter uma noção, certo? Meu xará já conhece essa planilha. Ellen que está aí, meu xará que está aí, às 9 horas temos outra aula, viu? Que é a aula dos investimentos. Beleza? A gente tem essa aula aqui para a gestão financeira e temos outra aula. Para o pessoal não ir embora e achar que só era essa. Então, vamos lá. Olha só, deixa eu dar uma aumentada aqui. Tem alguns exemplos aqui, básicos e simples. Vou dar um zoom. Pá, pá, pá. Ó, nessa planilha que vocês estão vendo, quem está no Instagram não vai ter acesso, mas depois fala comigo que eu mostro como pegar essa planilha. Ó, ela tem algumas setinhas aqui ao lado. Essas setinhas é para ficar mais organizado. Mas vamos de uma forma mais macro. Se você observar aqui, eu tenho janeiro, fevereiro, março, eu tenho até setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu preencho o meu orçamento anual. Eu tenho uma planilha que me dá todo o ano, mês a mês. E no ano ele me dá o total das minhas receitas variável ou receita familiar total. Renda familiar total, certo? Vamos lá para janeiro. Primeiro vamos para cá. Eu tenho receita fixa, onde eu clico nesse maisinho aqui, ele vai abrir, ó. Tem 4 salários, você pode aumentar quantos você quiser. Você colocou um valor e arrastou, que eu vou fazer já já, você vê que ele dá o total. Receita variável. Receita variável é aquele que você faz um extra, aquele que você conseguiu dar fez uma aula, uma palestra, um curso. Ellen, essa aula, parte dela já foi dada, certo? É porque eu estou juntando essa aula com outra que eu vou falar já sobre a montagem do orçamento e a inflação mensal, beleza? Então, vamos lá. Vocês vão ver isso aqui, a receita variável. Beleza, Ellen, tranquilo. Daqui a pouco a gente vai para outra, que vai ser a montagem da gestão financeira. Aliás, dos investimentos. Então, quando você montar aqui a fixa variável, a gente vem para cá, despesa familiar total, deixa eu fechar aqui, maio, junho, abril, janeiro. Se você ver aqui, está tudo setorizado. Custo de casa, saúde familiar, transporte pessoal, educação, lazer e taxas e variáveis. Cada item desse, você clica, ele abre aqui, ó. Deixa eu diminuir o tamanho, ele abre, certo? Isso aqui é tranquilo, mas eu quero que vocês observem isso aqui, dessa forma macro. Inflação mensal. Cada vez que a minha despesa aqui, quando eu somar custos de casa, cada valor que eu coloco aqui, R$200, eu boto aqui 500, o que eu colocar, a planilha vai somando, certo? O que acontece? Ele vai me dar despesas fixas da casa, tá tudo aqui. Esse valor aqui da inflação, que foi o que eu falei para vocês, no estilo de orçamento, o que acontece? Se você comparar de fevereiro para janeiro, fevereiro está um pouco maior. Janeiro deu 3 mil e pouco, aqui deu 4 mil e pouco, houve um aumento de 25%. Naquele exemplo de orçamento que eu passei para vocês, o orçamento ele tem o quê? Uma inflação decrescente. Então, essa inflação mensal, ela precisa ser decrescente, certo? Você vai preencher ela todo, o ano todo, e depois vai fazer decrescente ela, beleza? Então, vocês vão preencher isso aqui, bem legal. Agora eu quero que vocês olhem para cá, ó. Preencher isso aqui, papai dessa bolinha, vai vir para esse menu e vem para objetivos. O que é objetivos? Deixa eu aumentar. Olha só. Lembra que eu falei no início para vocês sobre o dinheiro, se não tem um destino, ele vai embora. Então, você precisa ter consciência. Se acordar de manhã, saber para onde vai, o que é que você está fazendo. Eu coloquei aqui um exemplo, aposentadoria. Eu atendi um colega recentemente e ele disse, não, Rodrigo, eu quero tanto tempo ter R$1 milhão. Então, ele colocou, eu coloquei a aposentadoria, mas ele disse o valor. Eu quero R$1 milhão, certo? Quanto é que você tem agora no momento? Aí ele disse, eu tenho 15 mil. Em quanto tempo você quer ter esse 1 milhão? Se eu quero ter em 20 anos, 240 meses. Rentabilidade mensal. O que é rentabilidade mensal?
Na aula de investimentos que eu falo lá na descrição do grupo, eu explico sobre os tipos de rendimentos e os investimentos, certo? Digamos que hoje o mais simples e o mais conservador é 0,16% ao mês. Então, você aplicando todos os meses no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, você vai ter essa rentabilidade, sem trabalho nenhum. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho R$ 3.340, certo? Mas digamos que eu estudo um pouco mais sobre investimentos, eu faço 1%, eu vou ter R$ 837. Ou seja, todos os meses, para eu alcançar esse R$ 1 milhão, eu tenho que colocar R$ 837. Digamos que eu quero trocar meu carro, sei lá, o carro custa 60 mil. E eu tenho no momento um carro que vale, sei lá, 40 mil. Eu quero trocar ele daqui a 2 anos, 24 meses, uma rentabilidade de 0,16. Eu vou ter que ter R$ 837 para R$ 1 milhão, R$ 752 para daqui a 2 anos trocar meu carro. Deixa eu apagar aqui. O carro vai ser aqui. Vou dar só esses dois exemplos, certo? Então, no total, a gente vai ter de prestação, olha só, R$ 1.590. O que eu quero que vocês observem aqui nesse exemplo simples aqui. Eu coloquei dois objetivos. Quando você monta o seu orçamento, bota lá seu plano, o que acontece? Você já sabe para onde o seu dinheiro vai. Então, se eu coloquei dois exemplos, Rodrigo, mas meu orçamento não dá. Organize seu orçamento, diminua seu custo e use uma das 3 estratégias que eu passei para vocês agora, certo? Qual se encaixa melhor com sua realidade hoje? Eu consigo baixar meu custo? Ah, mas eu pago um carro muito caro. Venda e compra um pouco mais barato. Ah, eu toda semana, final de semana, eu saio para viajar, eu saio para comer fora. Diminua uma, duas. Se você preencher a planilha de orçamento, você vai entender onde está realmente o seu dinheiro. Coloca vírgula por vírgula. Depois disso, você vem para cá e coloca os seus objetivos. Então, nesse exemplo simples, tem aqui, ó, R$ 1.590 por mês. Esse valor é o que eu tenho que todos os meses guardar fora o meu orçamento, certo? Todos os meses eu tenho que colocar R$ 1.500. Aí a gente vai voltar para cá, para orçamento. Se eu preencher aqui o meu orçamento. Fala, Geraldo. Se eu preencher aqui meu orçamento todinho aqui, ó, preenchi janeiro, fevereiro, março, vocês vão olhar essa planilha bem com calma. Fala, Gorete. Tudo em paz? Capitão Luiz Antônio. Eu preenchi transporte, eu preenchi pessoal, educação, lazer, eu preenchi tudo, certo? Quando você preencher, aqui eu tenho minha renda. Vamos botar uma receita fixa aqui, salário 1, qualquer que seja, 5 mil. Eu tenho um salário 2 aí fixo, certo? De mais, sei lá, vou botar um valor aqui para ficar fácil de fechar a conta, de R$ 1.000. Eu tenho R$ 6.000 de orçamento, certo? Quando ele vai me dar esse resultado. Quando eu somo isso aqui tudinho, eu vou ver isso aqui, ó. 2.589 de positivo, de saldo do mês. Aquele orçamento que eu falei para vocês, o terceiro modelo, que aqui tem lá as metas, que são esses aqui, ó, são crescentes. Eu tenho R$ 1.590 por mês para todos os meses separar para os meus objetivos, certo? Se eu tenho esse valor para separar para os meus objetivos, eu sei para onde eu tenho que colocar meu dinheiro. Preenchi meu orçamento que está aqui e eu estou conseguindo, nesse exemplo aqui, esdrúxulo. Eu joguei aqui um exemplo sem muito detalhe, certo? É um exemplo simples aqui, de uma receita fixa de 6 mil e desses gastos aqui que são bem simples, eu vou ter 2.500 de saldo. Aqui eu estou colocando R$ 200 de investimentos, certo? Então, nesse valor aqui, eu vou colocar os 1.500, que seria o investimento daqui, certo? Lembrando, esse exemplo aqui é aleatório que eu estou colocando. Cada um coloca o exemplo que você achar melhor, tá bom? Certo? Você coloca aqui carro, viagem, passeio, festa, o que seja. Contanto, pessoal, que esteja dentro do seu orçamento. Não pode estar além do seu orçamento. É só colocar o que está no seu orçamento. Lembra, o segredo das finanças é gastar. Agora, gastar com sabedoria, certo? Peguei R$ 1.500 e jogo aqui, ó, no meu orçamento. Aqui tem 1.500, eu vou arrastar para cá, certo? Todos os meses R$ 1.500. Então, eu tenho impreterivelmente que dentro do meu orçamento, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando, R$ 1.500 ser colocado para que esses objetivos sejam concretizados.
Rodrigo, eu quero um pouco mais, eu não quero 240 meses, não. Eu quero, sei lá, 300 meses. Vocês conseguem baixar o valor aqui, ó, para 1.123, certo? Então, você consegue baixar aqui para R$ 1.123. O que é importante é que você consiga ter a disciplina de colocar todos os meses esse orçamento, certo? Preencher aqui, bem bacaninha, bem legal. Vocês vão preencher um por um aqui, ó. Transporte, preenche cada detalhe desse. Pessoal, você preenche cada item desse e assim vai. Dentro da planilha de aulas tem 3 tutoriais explicando passo a passo como usar essa planilha. Mas o que eu quero que vocês foquem aqui agora nessa aula é os objetivos. Estabeleçam os objetivos que vocês querem para o dinheiro de vocês. Rodrigo, eu não sei ainda, beleza, mas já vai mentalizando, vai notando e vai colocando o objetivo que você quer para frente. Não importa o tempo, certo? Daqui a, sei lá, 3 anos, 2 anos, você coloca o tempo que você achar necessário para você. Eu quero que vocês preencham isso aqui como objetivo. Por quê? Toda vez que você receber o salário, você sabe para onde o salário está indo. E não só fica pensando em pagar contas, porque dinheiro é questão de mentalidade. Dinheiro é mentalidade. Se a gente viver escravo dele, ele vai dominar a gente. Ele é um péssimo patrão. Péssimo. Agora, um ótimo funcionário. Se todos os meses eu me organizo para pegar esse valor e aplicar onde, Rodrigo? Sobre investimentos a gente fala um pouco mais à frente, que vai ser a aula seguinte. Mas eu vou todos os meses ter que colocar esse dinheiro em algum investimento? Sim. Para que na construção dos meus objetivos eu tenha esse resultado, que seria esse aqui, 1.123. Se eu colocar qualquer outro aqui, uma viagem de R$ 30 mil, para daqui a um ano, há um investimento aqui de, sei lá, deixa eu vir aqui para dar o resultado aqui dessa planilha. Eu tenho zero aqui. De 12 meses, 0,16%. O que vai acontecer? Esse aqui não está indo. Deixa eu apagar esse. R$ 30 mil. Eu tenho zero. Daqui a um ano. Se eu quiser fazer uma viagem daqui a um ano a R$ 30 mil, eu vou ter que aplicar por mês 2.474. Mas se eu aumentar aqui, ó, para mais um ano, eu vou ter 1.225. Se for daqui a mais um ano, 36 meses. E assim você vai. Você vai ajustando de acordo com o seu objetivo. Ou seja, você pode ajustar a meta, mas não pode eliminá-la. Certo? Quem está no Instagram aqui vai acompanhando. Lá, fala comigo depois que eu mostro como ter acesso a essa planilha. Algo que eu quero apresentar a vocês também é o seguinte. Por que eu estou aperreando vocês para isso aqui, ó. Vamos lá. Porque eu estou trazendo isso para vocês sobre orçamento. Por quê? Se a terceira estratégia é o orçamento de liberdade, você vai estabelecer as metas, que é aquele valorzinho que eu coloquei lá, mais os gastos tem que dar a renda de vocês, certo? O que eu quero trazer também é sobre isso aqui, ó. Voltando, né? O orçamento de liberdade, as metas são crescentes. A renda é crescente. Você tem aquela renda fixa, não se limite a apenas uma renda. Busque outras fontes de renda. E o seu custo diminuindo cada vez mais. Eu quero que vocês façam um cálculo aí, quem está aqui, um cálculo de hora trabalhada. Quanto custa a tua hora trabalhada? Não é aquele cálculo de você pegar em um mês eu trabalho tanto, divido pelo salário, dá tanto. Não. A fórmula é um pouco mais detalhada, certo? Detalhada não, um pouco mais, é um pouco diferente. Essa convencional que o pessoal ensina. Quem quiser anotar aí já para fazer um cálculo de acordo com sua realidade, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, certo? Então, você vai pegar suas receitas, você preencheu aquela planilha, sabe o quanto é a tua receita, quanto você tem de receita mensal fixa e variável, menos os gastos, certo? O exemplo aqui simples, que eu vou dar aqui a vocês, você ganha R$ 3 mil e gasta 2.500. Em vermelho fica o resultado do orçamento. O que é que você tem que fazer? Quantidade de hora trabalhada por dia, mais o translado, vezes 22 dias de trabalho no mês. Porque, em média, a gente trabalha 22 dias, isso é uma média. Então, vai te dar o tempo de trabalho. A fórmula, resultado do orçamento, que está aqui, dividido pelo tempo de trabalho, que é esse cálculozinho simples. Vai te dar a tua hora do valor da tua hora trabalhada. Olha só que massa. Eu ganho R$ 3 mil, menos 2.500, nesse exemplo, vai me sobrar resultado do meu orçamento, R$ 500. Então, eu pego 8 horas de trabalho por dia, mais 2 horas que eu gasto no transporte ida e vinda, vezes 22 dias de trabalho.
no mês. Então, esse total desse cálculo dá 220. O que é que você tem que fazer aqui? Essa fórmula, esse cálculo, apenas substituir de acordo com a sua realidade. Se você trabalha em casa, se você gasta menos de 2 horas, é só substituir aqui, ó, esse 2 horas de translado, certo? E esse 8 horas você trabalha por dia. E aqui a quantidade de dias por mês. Fórmula, R$ 500 dividido por 220. Quanto é que vai dar? R$ 2,27. Por isso que, quanto mais você organiza o seu orçamento, a inflação mensal dele vai diminuindo, os teus gastos vão subindo, melhor o teu resultado. Aí eu pergunto, volto, meu irmão, na hora. Opa. Olha só, um exemplo simples. O cálculo é receitas que você recebe menos os gastos. O simples, o que eu ganho e o que eu gasto. O que sobrar é o resultado do orçamento. Você vai pegar a quantidade de horas trabalhada por dia, quantas horas você trabalha por dia, mais o que você gasta de tempo para ir e vir por dia, vezes 22 dias de trabalho, que é a média do que a gente trabalha. Fala aí, né? Que é a média do que você trabalha por mês, certo? Então, esse cálculo aí de quantidade de hora trabalhada por dia, mais o translado de ida e volta, vezes 22 dias de trabalho no mês, 22 dias, é igual ao tempo de trabalho. Qual é a fórmula? Esse vermelhinho aqui, ó, resultado do orçamento dividido pelo tempo de trabalho. Agora, aí dá igual ao valor da hora trabalhada. Vamos para um exemplo? Olha só, minha receita é R$ 3.000, menos 2.500. Então, resultado, R$ 500. Certo? Fala, Eupídio. Aí eu vou pegar 8 horas que eu trabalho por dia, mais 2 horas para eu ir e vir do trabalho, vezes 22 dias por mês de trabalho. Essa continha básica vai dar 220 horas que eu trabalho no mês, certo? Com a fórmula, 500 dividido por 220. Vai me dar R$ 2,27 por hora que eu trabalho. Eu pergunto a vocês que estão aqui vendo no Instagram, que está aqui no Zoom. É interessante, R$ 2 por hora que eu trabalho. Lembrando, o cálculo não é esse de você... Valeu, Pedro, meu irmão. Esse cálculo não é você pegar esses 3.000 e dividir pelas horas, não, certo? É essa formulazinha simples que eu estou trazendo aí para vocês, que você vai analisar. Eu ganho meu orçamento, eu fiz, montei lá, e eu estou ganhando R$ 2,27. Olha só, se esse primeiro resultado, se eu gasto mais do que eu ganho, essa minha hora trabalhada vai ficar mais barata ainda. Porque muita gente ainda se estressa. Ah, eu trabalho muito e ganho pouco. Porque a sua hora trabalhada está barato, está de graça, está vendendo sua hora trabalhada. E o pior, as horas são limites. Você só tem 24 horas. Nem se você quiser, você não vende mais do que isso. Você só tem um limite de horas para vender de 24 horas. O que é que você tem que fazer? Primeiro passo, controlar os seus custos. Eu tenho que manter meus custos de acordo com a minha realidade. Depois disso, eu vou buscar aumentar a minha receita. Para aumentar a receita, eu preciso ter mentalidade financeira. Para ter mentalidade financeira, eu preciso fazer isso que eu fiz agora com vocês. Ir lá na planilha e montar os meus objetivos. O que é que eu quero com o dinheiro? O que é que eu quero comprar? Por quê? O dinheiro, ele não é tudo. Não tem sentido isso. Mas ele é importante para aquilo que ele foi feito. Se você analisar na própria Bíblia, Jesus tinha um caixa, ele andava com dinheiro, com doações. Que quem tomava conta do dinheiro era Judas, que era filho de vendedor, era um cara muito inteligente nas finanças. Certo? Então, o que eu quero que você entenda é que o dinheiro é uma área a ser trabalhada. Aí você olha para esse exemplo aí, tem muita gente pensando, coçando a cabeça. E se eu ganhar 3.000 e gastar 3.000? A tua hora trabalhada vai baixar mais ainda. Então, para você observar a importância de manter o orçamento em dia e a sua receita trabalhada, que você não vai conseguir vender mais de 24 horas. Então, como diz o Warren Buffett, um dos maiores investidores da história da humanidade, se você não ganhar dinheiro dormindo, você vai ficar pobre o resto da vida. Ah, Rodrigo, mas isso é uma escolha de cada um, por respeito. Ah, mas é porque eu quero só trabalhar nisso. Beleza, sem problema. Porque o povo diz, ah, é loucura você investir. Beleza. Eu acho loucura você trabalhar, hoje pior ainda, trabalhar 35 anos e viver de previdência social. Cara, não faz sentido, bicho. A gente foi criado para depender de governo, para se aposentar, para ficar doente, para isso, para aquilo. Por que você não pode guardar no seu dinheiro? É simples assim, certo? Olha só, para que você entenda sobre patrimônios. Patrimônios é o quê? Que a gente tem que ter, o básico para a sobrevivência. A gente chama de PMS, que é o quê? Patrimônio mínimo para a sociedade. Exatamente, professor.
Esqueçam o governo. Pode ser X, Y, Z. Quem manda é você. Seu dinheiro, quem manda é você. Eu fico triste quando eu vejo os colegas. Ah, mas o político me prometeu emprego. Cara, esquece o político, meu irmão. Você não sabe o poder que está dentro de você e você buscar o seu conhecimento, seu dinheiro. Fala, Felipe, potência. Então, existem alguns patrimônios. Por que eu estou sacudindo vocês nisso? Porque vocês precisam entender para onde o dinheiro vai. Então, eu vou dar uma ideia aqui para vocês de patrimônio. O primeiro de todos é o patrimônio para sobrevivência, mínimo para sobrevivência, que é o PMS. Patrimônio mínimo para sobrevivência. Ele tem que ser 4 vezes o gasto da família. A gente viu lá no orçamento da planilha, certo? Que existe uma setorização das suas contas. Você vai colocar lá o que você gasta. Então, lá ele vai dizer, o seu gasto mensal é X. Se seu gasto mensal é X, então você tem que ter 4 vezes esse valor em reserva. Por quê? Eu falei muito isso, estou repetindo agora, eu já falei isso em outras aulas. Mas não tem para que ter reserva. Teve o que agora? A pandemia. 3 meses o povo trancado em casa. Muitos perderam emprego porque são focados só na fonte de renda. Quem tinha sua reserva passou com menos impacto. Quem não tinha. Não é bacana, Eupídio? Eupídio fala aqui que entrou no Banco Inter. Show de bola, o banco é ótimo. Então, para ser bem objetivo para vocês, patrimônio, que é o orçamento ou reserva de emergência, mínimo para sobreviver. Se seu orçamento for 5 mil reais mensais, os gastos da sua vida, você tem que ter 20 mil aplicado, certo? Preterivelmente. Rodrigo, mas eu não tenho nada. Comece. Primeiro ponto, controla gastos e aumenta suas receitas e vai progressivamente conquistando. Primeiro objetivo, né, o patrimônio mínimo, né, a reserva de emergência, foca nela e castiga. Mínimo para a segurança, que é o quê? Aquele orçamento que você vai ter ali guardado para uma segurança, uma emergência. 10 vezes o gasto mensal da família. Ou seja, se seu gasto for 5 mil reais, 10 vezes 5 mil serão 50 mil reais. Se você já tiver a reserva de emergência, mínimo para sobrevivência, fala, Diegão, esse mínimo para segurança, você pode jogar ele para 2 a 5 anos, para médio prazo, certo? Já pode demorar um pouco mais a conquistar ele. Se você tiver o orçamento controlado, se você gastar menos do que ganha, e se você já tiver um mínimo para sobrevivência, que é 4 vezes o seu orçamento, certo? O ideal para a idade. Quem quiser fazer o cálculo aí, a gente chama de patrimônio I, patrimônio ideal. 10% vezes gasto anual da família, vezes a idade. Poxa, Rodrigo, isso é complicado. Não. Se você usar a planilha, você vai ver lá na planilha que quando você arrasta todo o ano, a planilha vai te dizer, sem você fazer cálculo nenhum, quanto é o teu gasto anual da sua família. É X. Aí você pega 10% vezes esse gasto anual, vezes a sua idade. Somando isso tudo, no exemplo de 5 mil reais de gasto mensal, e a sua idade ser 35 anos, você vai ter um patrimônio ideal de 210 mil reais. Poxa, Rodrigo, é muito dinheiro. Se você estiver pensando assim, já é pensamento limitante, certo? Eu não consigo, então já realmente não consegue. Se você já determinou isso, realmente você não consegue. Precisa ser direto com vocês. Então, tira essa crença limitante, olha para o objetivo, por mais distante que possa parecer, e vai buscando. E vai buscando. Você vai devagarzinho, vai chegar lá, certo? E o da liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Não é independência financeira. Independência financeira é uma coisa, liberdade é outra. A independência financeira é quando você se torna adulto, sai da casa dos seus pais e tem seu orçamento, sua vida, suas contas você mesmo paga. Isso é independência. Está independente dos pais. Liberdade é quando você trabalha quando quer, como quer e se quiser. Certo? Então, o que é que acontece? PLS, Patrimônio da Liberdade financeira, 10 vezes o gasto mensal da família, é um cálculozinho simples, 10 vezes o gasto mensal dividido pela rentabilidade líquida. O que é a rentabilidade líquida? É justamente como eu quero uma liberdade, o dinheiro que eu estou investindo precisa me dar a renda do meu orçamento, certo? Ou seja, eu tenho um patrimônio lá investido, X valor investido. O lucro desse investimento precisa pagar as minhas contas. Então, eu tenho liberdade. Digamos que o seu orçamento é 4 mil reais. Para você, sua casa funcionar, é 4 mil reais por mês. Então, o que você tem investido precisa mensalmente te dar 4 mil reais. Aí você tem a liberdade financeira. Você trabalha se quiser, quando quiser e como quiser. Então, o exemplo que ele dá aqui, bem simples. Professor Cícero, fala comigo, eu te mostro como entrar lá no grupo que tem todo esse material e todo o conteúdo. Beleza? Quando terminar a live aqui, tu fala comigo, eu te passo como entrar lá no grupo.
beleza? Então, no exemplo aqui dos R$ 4.000, 10 vezes os gastos mensais, eu dei o exemplo aqui de R$ 4.000, dividido por quê? Pela rentabilidade anual. A rentabilidade anual nesse exemplo é 10%. Então, 10 vezes 4.000 dividido por 10% daria R$ 400.000. Nesse exemplo, tranquilo, capitão. Eu falo com vocês aqui no privado para a gente direcionar vocês para o grupo para ter acesso a todo esse material. Beleza? Então, se você parar para analisar o patrimônio para você ser livre, ter a liberdade financeira, seria R$ 400.000 num orçamento de R$ 4.000 por mês. Fala, Leandro. E numa rentabilidade mensal, aliás, uma rentabilidade anual de 10%. Todas essas contas, pessoal, você faz na planilha. Estou explicando aqui como funciona, mas na planilha ela faz tudo. Tanto a planilha de investimentos, quanto a planilha de orçamento. Tudo ela faz bacaninha, deixa tudo calculado lá. O que eu quero que vocês entendam aqui, quanto mais eu controlo os meus gastos, quanto mais eu aumento minha receita e mais determino para onde o dinheiro vai, mais eu fico próximo da minha liberdade financeira, certo? Sou concursado e eu não pretendo esperar minha aposentadoria para poder parar de trabalhar, certo? Apesar de que o trabalho para mim não é uma coisa de obrigação, é uma coisa prazerosa. Eu dou aula porque eu gosto, eu estou aqui porque eu gosto, eu estou ensinando isso porque eu gosto, não é porque é obrigação. Porque a gente não consegue ficar sem trabalhar. Mas já pensou em ter que trabalhar só pelo dinheiro? Cara, estou indo, não gosto do trabalho, mas eu vou porque eu preciso daquele dinheiro. Então, é isso que eu não quero que vocês tenham em mente. Beleza? Olha só, deixa eu abrir aqui agora a outra parte da planilha. Quando você montar de orçamento, quem está aqui no Zoom está vendo a Investidor Calouro, chegou agora. Quem chega aqui no orçamento, quem está aqui no Zoom está vendo o orçamento. Aqui eu falei para vocês sobre o orçamento anual. Quando você coloca aqui a receita fixa, salário 1, eu coloquei aqui, ó, R$ 5.000. Eu vou clicar e vou arrastar. A planilha me dá todo o cálculo. Eu venho para cá. A segunda a renda que eu tenho de R$ 1.000, um exemplo que eu coloquei, para ficar um salário de 6.000 por mês. O que a planilha faz? Você só tem que clicar e arrastar. Ela vai dar todo o resultado. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma receita familiar total de R$ 6.000 mensais, né, no exemplo que eu coloquei aqui na planilha, e eu vou ter anual R$ 75.000, certo? Nesse exemplo que eu estou dando aqui, na planilha dá tudo, você não precisa fazer cálculo nenhum. Se eu tenho R$ 75.000, é minha renda anual. Eu estou colocando aqui, deixa eu tirar esse aqui, essa variável aqui. Tirei. R$ 72.000. Se eu tiver um salário mensal, uma renda fixa, de uma receita fixa de R$ 6.000, no ano eu vou ter 72 mil. Então, naqueles cálculos que eu falei para vocês aqui no Instagram, que eu mostrei aqui vocês no Zoom, vocês pegam esses números e jogam lá. Poxa, Rodrigo, mas eu posso ajustar? Pode. Quando você olha na planilha, que ela vai te dizer também o quanto você gasta por mês, por exemplo, custo de casa, saúde de família, transporte, pessoal, todos esses itens que você preencheu, no exemplo que eu coloquei aqui bem assim aleatório, tem aqui despesas familiar total. R$ 4.333. Então, naqueles cálculos de patrimônio, naqueles cálculos de orçamentos, você sabe que você vai usar o 4.333. Quanto mais você conseguir baixar as despesas da família e subir a receita, mais próximo você fica da liberdade financeira e dos objetivos que você estabeleceu lá no início, certo? Por isso que é importante sentar no computador e fazer essa planilha. Não existe fórmula mágica, não é Mega Sena que você bota R$ 10 e ganha 100 milhões. Não, não é isso. Tem que quebrar os paradigmas que você aprendeu lá no passado, de que dinheiro é uma coisa ruim, que todo rico é miserável e tal. Quebra esses paradigmas, muda e vai reinstalar um programa na mente, que é justamente sobre isso. Você vai sentar aqui no computador e vai ter noção, poxa, eu ganho isso, eu gasto isso, então eu preciso ajustar para isso. É teu objetivo. Se o dinheiro não tem um local para ir, ele escoa pelo esgoto facilmente, vai embora, certo? Por isso que você escuta, acho que muita gente aqui que está no Zoom ou que está aqui no Instagram falou, eu não sei para onde meu dinheiro vai, eu ganho tão bem, mas eu não sei para onde meu dinheiro vai. Porque não tem controle, porque você não determina para onde o dinheiro ir. Então, se não determinar, ele vai embora fácil, fácil. Beleza, pessoal? Aí eu pergunto a vocês aqui, a parte da segunda aula que vai ser agora, eu vou ter que abrir o Instagram de novo para a segunda aula, certo? Sobre orçamento. A galera que está aqui no Zoom, ficou alguma dúvida? Deu para captar os orçamentos, os planos e como montar a planilha? Ficou tranquilo aí? Tem alguma dúvida? O Instagram daqui a pouco vai encerrar, que vai dar o tempo aqui.
mas daqui a pouco eu volto, que vai ter a segunda aula que é só sobre investimentos. Beleza? Beleza, meu xará. Beleza, Ismênia, show de bola. Então, a gente vai encerrar essa aula. Ismênia, essa aula vai ficar disponível na plataforma. E para quem está no grupo de gestão financeira, eu vou explicar como a gente usar o aplicativo. Quem está no meu grupo lá de finanças, já está usando o aplicativo, tem acesso a todos os meus conteúdos e tem acesso a essas planilhas também. Tudo pelo celular. Para não ocupar espaço no celular de vocês, eu deixei lá disponível nas nuvens. A qualquer hora está disponível para vocês. Beleza? Felipe falou aqui. Show de bola, Felipe. Colocar em prática a planilha. Beleza? Pessoal do Instagram, cheiro no coração de vocês. Daqui a pouco eu volto na próxima aula, já de 9 horas. E pessoal do Zoom também, cheiro no coração de vocês. A gente se encontra dia 18 agora, próxima aula. Beleza? Valeu, galera do Instagram. Daqui a pouco eu volto. Deixa eu desligar aqui. Valeu!